Bom, eu conheci o Dr. Edésio Passos no ano de 1989. Nós, em Pato Branco, tínhamos fundado o Sintropab, o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Pato Branco, em 88, e em 89 foi os primeiros contatos com ele, né? Ele, na época, ele assessorava o CITRO, que era o sindicato a nível estadual aqui, da onde nós fomos desmembrados. Ele também, já na época existia a FETROPAR, e ele era assessor da FETROPAR também. E nós, um sindicato recentemente fundado, então a primeira recordação que eu tenho do Dr. Edésio é que eu, juntamente com o Vicente Venucci Prético, que hoje é presidente do Sintracar, que na época era secretário-geral do CITRO, nós fomos ao escritório dele para... Ele ia tratar alguma coisa sobre negociação, dissídio coletivo, e aí chegando, ainda hoje funciona no mesmo local, né, o escritório, chegando lá, aquele tempo não existia computador e tal, daí o Vicente falou algumas coisas com ele a respeito dos assuntos que ele foi tratar, e aí na sequência ele estava sentado numa mesa, pegou uma máquina, que eu nem sei que tipo de máquina, uma máquina muito pequena, sabe, de escrever, e que estava ao lado da mesa, pôs em cima da mesa e começou a escrever aquilo que era de orientação para o sindicato na época, né? E então aquilo foi assim a primeira impressão, a primeira conversa que a gente teve, que eu participei com ele. Na verdade, não para tratar assunto nosso, né? E aí, posteriormente, um tempo depois, não sei se foi no mesmo ano, já no ano de 90, a gente teve uma greve em Pato Branco no transporte coletivo e foi necessário fazer alguns procedimentos jurídicos. E o doutor Edésio, e aí, na época, o sindicato lá não tinha condição nenhuma de tomar qualquer medida judicial, porque não tinha nem como pagar um advogado. Aí, chegando em Curitiba, conversei lá dentro da sede do Citro e nós precisávamos fazer ata, fazer documentos, e ele na recepção do Citro, a funcionária ali na recepção, ele pediu que ela fizesse em máquina de escrever na época os documentos que eu precisava e foi ditando e ela fez a documentação para me levar e tal, para fazer a questão legal da greve e tudo mais. E logicamente esse serviço não foi pago, né, porque nós não tínhamos condição. Então aí a gente pode ver o comprometimento que o doutor Edésio tem de militância com os trabalhadores, né? Porque independentemente de ter condição financeira, foi atendido da mesma forma, né? E aí, posteriormente, nós tivemos, eu comecei a participar também da federação como diretor e tal, e a gente sempre teve uma boa convivência, e especialmente porque eu tinha umas ideias do sindicalismo, talvez um pouco diferente de outros, e de outros dirigentes, né? Como ele tinha também praticamente as mesmas ideias, mas também não poderia impor para aqueles diretores. Acabou que a gente sempre trocava ideia e sempre tivemos uma afinidade nas questões ideológicas, etc, né? Ele foi deputado por um período, né? Aí já na sequência de 90 a 94, e aí nesse tempo a gente perdeu um pouco o contato devido às funções dele, e quando ele voltou, que ele deixou de ser deputado, ele voltou a advogar para nós. Eu estava na federação naquela época e eu era o coordenador das negociações coletivas. E aí ele retornou conosco, ficou todo o período até 2001, quando aconteceu que eu assumi a presidência da FETROPAR, por um motivo
que a gente não esperava, porque era vice-presidente e o presidente teve um problema e problema pessoal dele e teve que abandonar o cargo, né? E eu, como vice, assumi. E aí, na sequência, a federação, a FETROPAR, ela estava muito debilitada financeiramente, materialmente, moralmente, né? E aí, quando eu assumi, eu fui verificar o caixa da FETROPAR e os valores que nós pagávamos para o doutor Edésio era um valor razoável, né? E entre outros prestadores, contabilidade, outros tipos de serviço que nós tínhamos e o valor que nós tínhamos em caixa não era possível manter a FETROPAR. Aí eu chamei o doutor Edésio, que quando eu assumi também deu total apoio às questões até moral e coisas da federação para a gente resolver e conseguir que essa federação funcionasse de verdade e tal. Aí chamei ele para falar que nós não teria condição de continuar pagando o valor que ele recebia. E aí, quando ele, para minha surpresa, eu achei que ele ia dizer, não, se não pagar o meu valor que eu recebo, eu não vou mais prestar serviço para a federação. Aí, quando então procurei ele para explicar a situação da federação financeira e que não poderia, naquele momento, arcar com aquele valor e que daí deixava à disposição dele para que ele decidisse se ele continuaria a assessorar nós. E eu tinha já mais ou menos um valor que dava 40% a menos que o valor que ele ganhava. Que poderia, que eu fiz os cálculos que poderia nós manter daquela forma. E aí ele, para minha surpresa, ele falou que ele aceitaria essa redução porque ele acreditava muito na nova diretoria e na federação. Ele falou que essa federação, a FETROPAR, seria uma grande federação. Por esse motivo, foi uma coisa que, assim, agora fiquei emocionado com a situação, né? Mas é uma questão assim que demonstrou mais uma vez para mim a questão de militância em defesa dos trabalhadores, né? Então, mantemos esse vínculo até hoje, esse vínculo com a federação. Hoje ele é afastado como diretor da Itaipu, né? Não pode advogar por questões legais. Nas questões eleitorais, por exemplo, em 2002, o doutor Edésio ele concorreu a senador e na época, eu acho que um erro do partido também de lançar dois candidatos, né? Quando se concorria contra um outro candidato, mas o partido lançou os dois candidatos e o doutor Edésio era um deles. O candidato que foi eleito, na época, ele fez 1 milhão e parece 200 e poucos mil votos, e o doutor Edésio fez 1 milhão e 50 mil votos por aí. E o que se falava na época que ele não, talvez ficaria em quarto ou quinto colocado entre todos os candidatos. Eu acho que pela força também do movimento sindical, porque aí o movimento sindical do Paraná, nós rodoviários e outros do movimento sindical, se empenharam muito mais do que costumeiramente se empenham. Então, esse desempenho de votos e tal, acabou fazendo com que ele ficasse em terceiro lugar na votação, não foi eleito,
mas a diferença não foi muito para senador, né? Então, depois disso ele concorreu, não concorreu mais à eleição, aí foi nomeado quando o Lula foi eleito presidente, primeiro como conselheiro do Conselho da Itaipu e posteriormente como diretor administrativo e está até hoje. E a nossa ligação com ele ainda permanece pela questão todo ano nós fazemos um seminário jurídico, e logicamente que o primeiro seminário jurídico o Dr. Edésio teve junto conosco, né? E a gente foi aperfeiçoando, e hoje ele, como diretor de Itaipu, sempre tem dado apoio à realização desses eventos, bem como também aqui na organização na questão do seminário de negociação coletiva, que nós iniciamos em 2001 fazer esse seminário. O primeiro foi muito rústico, muito com leitura de material, sem equipamento para fazer uma apresentação melhor e tudo mais, mas com o tempo foi se aperfeiçoando. Hoje a gente tem uma boa organização até para a gente poder bem representar a nossa categoria e coisa, e isso tudo teve o apoio, a participação e a paciência, porque eu acho que uma pessoa que nem ele, que tem a paciência de escutar e muitas vezes até ser desaforado pela falta de educação, alguma coisa de alguns dirigentes que são, né? E ter sempre a paciência de estar escutando, ensinando, tentando ajudar, é muito importante. Então, bom, o Dr. Edésio, em todos o movimento dos rodoviários, que movimento ou grevista, ou movimento, ele sempre esteve participando, né? Porque, logicamente, advogado não é o que faz a greve, o que mobiliza para a greve, mas o Dr. Edésio, ele é um tanto diferenciado, né? É uma pessoa que sempre, não conheço outros advogados que participam do movimento, que vai para uma assembleia, que defende com convicção a classe trabalhadora, né? Então, todos, eu não posso enumerar, porque teve muitos movimentos no interior, né, do estado, Londrina, Cascavel, Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, entre outros lugares, que sempre teve atuação do Dr. Edésio. Logicamente que muitas vezes o movimento era lá, ele não poderia estar lá e estar aqui, porque os dissídios, os julgamentos de justiça, ele tinha que estar aqui no tribunal, né? Estar aqui em Curitiba, mas sempre da forma que foi possível, tanto juridicamente atuando no tribunal, na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, ou na questão política, porque muitas vezes envolve a questão de greve, envolve também a questão política, até com questão junto ao poder público, tanto estadual como municipal, e sempre esteve atuando também nessa forma, né? Fundamos a nova central. Antes disso, eu fui procurado pelo CID do DIESE, para que eles estavam trabalhando a possibilidade de ser apresentado um projeto para a criação do salário mínimo regional. Aí nós fomos para o congresso em Foz do Iguaçu de fundação da nova central, e eu levei como proposta lá para a carta de princípios de Foz, para ser aprovado o salário mínimo regional. Cheguei em Foz e até houve uma certa... Foi colocado porque eu pedi, mas eu senti que os companheiros que nós estávamos fundando a Nova Central não estavam acreditando naquilo, mas como eu pedi, colocaram na carta e tal. E aí aconteceu o seguinte, na sequência, logo naqueles dias, uma semana depois, a gente tinha uma audiência com o governador Roberto Requião, e que foi intermediada essa audiência pelo Dr. Edésio. Aí nós fomos lá,
isso na chácara, que é a chácara Canguiri, que é a residência oficial do governador. Fomos lá almoçar e aí eu falei para ele de encaminhar o pedido de salário mínimo regional. Ele não entendeu direito aquela situação que podia criar um salário mínimo regional. Por sorte, lá estava o Reinaldo Stephens, que era secretário na época do governo, e aí ele perguntou para o Reinaldo Stephens se era possível criar um salário mínimo regional. Ele falou que sim, que existia uma lei possibilitando a criação do salário mínimo regional. Bom, aí o Requião se interessou, ele falou, não, então vocês mandem a proposta. Em janeiro de 2006, nós se reunimos na sede da FETROPAR, a diretoria da nova central, e aí com a participação do Dr. Edésio, fizemos uma redação. Quem fez a redação, nós definimos, os dirigentes sindicais definimos o valor do salário mínimo regional. E aí o doutor Edésio, naquela hora, durante a reunião, ele fez, essa é uma coisa que poucas pessoas que eu conheço, e uma é ele que, se tiver uma ideia para fazer um documento, alguma coisa, é feito na hora. Ele sentou no computador com a ajuda de um assessor que nós tínhamos aqui, que era o Carlos Zimmer, e fizeram a redação da lei. No mesmo dia eu fui ao Palácio Iguaçu e protocolei. Então, protocolei o pedido dessa lei e, logicamente, que depois que nós protocolamos e começou a tramitar lá na Assembleia Legislativa, não ficou sendo mais a ideia da nova central, do presidente da nova central na época, que era eu, e da diretoria, mas aí ficou de todos. Logicamente que a história, o doutor Edésio teve a participação de redação, mas depois também a participação política, devido aos contatos dele poder ter mais facilidade até do que nós de dar entrevista em rádio, televisão, jornal, também ajudou a divulgar esse salário mínimo regional, tanto que a gente entrou com a proposta no início do ano, em maio de 2006, exatamente dia 16 de maio de 2006, o governador promulgou essa lei, o salário mínimo regional aqui, e que está até hoje, né? Então, teve, sim, também a contribuição do Dr. Edésio, com a capacidade dele, como eu falei, né?